primeiro e segundo ano, tudo bem com vocês? Tia Cristiane Martins na área, para conversar com vocês hoje na matéria de Geografia. Vamos ver o que foi que eu preparei hoje? Olha só, o modo de vida de diferentes comunidades. Parece repetido, né? Só um pouquinho. Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer algumas comparações entre as diferentes comunidades que temos na nossa sociedade, ok? Bom, a primeira que a gente vai analisar, olha, a gente vai analisar, vai ser a comunidade urbana. A maioria de nós, creio eu, vivemos na área urbana, em comunidades urbanas, tá certo? Então, olha, eu coloquei aqui algumas coisas, lógico, vão faltar outras, né? Primeiro e segundo ano, para a gente poder observar e você dizer assim, eita, ó, aqui tem, opa, aqui não tem, tá certo? Olha só, nas comunidades urbanas, a maioria delas estão nas áreas urbanas, não é verdade? A maioria delas tem acesso à tecnologia. Nós temos mais acesso à tecnologia, não é? Então, nós temos, assim, as torres de transmissão, de celulares, de internet, estão mais próximos a nós. Nós temos, por exemplo, acesso a metrô, nós temos acesso a mais médicos, né? Tudo está ao nosso, vamos dizer assim, à nossa disposição. O nosso acesso é mais fácil. Lógico que em relação a esse acesso a serviços públicos, como, por exemplo, saúde, segurança, saneamento básico, energia elétrica, pode melhorar? Deve melhorar, não é verdade? Mas nós temos mais acesso do que outras comunidades que nós iremos ver, tá certo? Então, nós também da comunidade urbana temos, vamos dizer assim, atividades econômicas que a gente já conversou antes, né? Temos assim ela mais forte nas nossas comunidades, como por exemplo o comércio, que é a venda e compra de mercadorias, né? A indústria, que é a fabricação desses bens de consumo que a gente compra nos comércios aí pela cidade, pelas comunidades, e os serviços. Lembra o que é serviço? Quando pessoas nos oferecem algum tipo de serviço, né, e a gente paga para ter acesso a esse serviço, como, por exemplo, cabeleireiro, manicure, garçom, né, gente? Lembra disso? Boa, primeiro e segundo ano. Então, aí são alguns pontos que a gente encontra numa comunidade urbana. Vamos olhar agora. Olha, eu coloquei aqui algumas imagens, né? Na primeira, a questão do comércio, né? Uma grande circulação de pessoas, né? Temos também, ó, acesso à tecnologia, né? Os serviços públicos, né? A questão do transporte, a gente tem mais acesso a transportes e também mais acesso a lazer. Não é verdade? Nós aqui de Jaboatão dos Guararapes, né, que moramos mais na área urbana, nas comunidades mais para cá, né, do litoral, temos acesso às praias do nosso município, tá certo? Vamos olhar agora a comunidade quilombola. Como será que ela é assistida, né? O que será que a gente pode encontrar e que a gente pode comparar com a comunidade urbana? Olha só, geralmente estão em áreas rurais, algumas estão inseridas dentro de áreas urbanas, tá? Mas vamos dizer assim que a grande maioria está em lugares mais afastados das áreas urbanas, mas existem quilombos dentro de áreas urbanas, dentro de cidades, tá? Nós vimos também que as comunidades quilombolas, elas, vamos dizer assim, elas, ai meu Deus, como é que eu digo? Valorizam muito a cultura, a sua ancestralidade, né? Elas costumam realizar os rituais, né? Curtir as suas músicas, que tem muito a ver lá com a sua cultura, né? Dos seus antecedentes, né? Bom, e agora sim, uma coisa que é triste, né? Elas não têm muito apoio governamental. Por mais que se diga, mas elas precisam ser mais assistidas. Por exemplo, ela não tem acesso a saneamento básico, não é
né, aos serviços públicos, saúde, segurança. Se aqui precisa melhorar, imagina nessas comunidades, gente. Pois é. E eles agora eles pregam muito, eles valorizam muito a questão do meio ambiente. Então, a sua atividade econômica, gente, é sustentável, tá? É sustentável. Eles vivem de acordo, pregando essa ideia aí da sustentabilidade, né? De usufruir do meio ambiente para sobreviver. E eles procuram, vamos dizer assim, cuidar desse meio ambiente, porque eles sabem que eles dependem do meio ambiente. Entendeu? Aí, ó, uma troca. Eles cuidam do meio ambiente, o meio ambiente oferece a eles o que eles precisam, tá? E eles também costumam realizar a agricultura, né, que é a plantação de alimentos, e também a pecuária, principalmente a de subsistência, aquela que eles plantam para poder se alimentar, aquela que eles criam os animais para poder se alimentar, e o que sobra eles vendem, não é? Então, essas são algumas características da comunidade quilombola, diferente da urbana, né? Vamos ver outra? Olha só. Temos aqui a comunidade... tem aqui essas imagens, olha, a questão da cultura, né, que eles prezam muito, né, a questão dos rituais religiosos, né, a culinária, né, olha, uma casa de farinha, né, preparando lá a mandioca para fazer farinha, né, e a questão do cuidado com o meio ambiente, a relação com o meio ambiente, tá? A outra comunidade, primeiro e segundo ano que a gente vai ver, são as comunidades indígenas, de grupos indígenas diferentes, cada uma à sua maneira, cada um respeitando a sua própria cultura, né? Mas elas também estão em áreas afastadas. Algumas estão dentro das áreas urbanas, outras estão em áreas mais rurais e poucas, vamos dizer assim, ainda estão dentro das florestas, dentro das matas. Vivem de maneira assim ainda de maneira antiga, tá certo? Lógico que os índios não são aqueles índios que a gente tem aquela ideia de penacho, não. Eles se comportam, eles têm acesso também às coisas como nós temos, tá? Mas eles valorizam bastante a cultura, como nas comunidades quilombola. Eles também não têm muito apoio governamental. As suas comunidades geralmente não têm saneamento básico, pouca segurança, pouca saúde. E quanto mais longe das comunidades, assim, dos grandes centros, pior. Quanto mais para dentro das matas, pior a situação deles, tá? Mas eles também, a sua subsistência, a sua forma de sobreviver é de acordo com o princípio da sustentabilidade. Eles tiram da natureza o que eles precisam e eles cuidam da natureza para que eles possam continuar dependendo dela, tá? E eles também realizam a agricultura, né? A pecuária, o extrativismo. Eita, o que é extrativismo mesmo? O que é? Extrativismo é quando eles vão lá na mata e retiram aquilo que eles não plantaram. A própria natureza lá desenvolveu e eles vão lá só colher, tá? Isso é o extrativismo. E também tem o extrativismo animal, gente, que é caçar, né? Que é pescar, tá certo? Ou então, outra forma de tirar da natureza, tá certo? E eles também, gente, as comunidades indígenas, eles também utilizam a sua cultura, né, como forma para produzir artesanatos, tá? Para ser uma forma de atividade econômica. Então, eles praticam muito o artesanato, né? Bom, olha algumas imagens, tá? Aqui, ó, algumas coisas de artesanato, tá? A questão da alimentação, né? O amor à natureza, o cuidado, né? O valor que eles têm pela natureza, os seus rituais, né? E aqui é a questão do extrativismo, tá certo? Então, aqui alguns exemplos de como é uma comunidade indígena, vamos dizer assim, né? Outra coisa, a comunidade rural. Comunidade rural, longe, né? Ali vizinha da área urbana, mas que tem toda uma característica, né? Quanto maior for uma cidade rural, mais ela se aproxima da urbana.
mas ela ainda tem algumas características. Elas estão inseridas em áreas rurais, elas têm cultura própria, né? Como a gente viu em aulas anteriores, a questão da valorização do homem do campo, né? As festas juninas, por exemplo, é um exemplo disso, né? Da valorização da vida do campo, do jeito de viver do homem do campo, né? Onde ele vive a partir da agricultura, da pecuária, também do extrativismo, quando ele vai lá na mata, retira a lenha para, por exemplo, fazer o seu fogo de lenha, para outras coisas, tá? Dessa forma, ele também vive pelo princípio da sustentabilidade, tá? Ele sabe que ele depende do meio ambiente e que esse meio ambiente vai retribuir a ele aquilo que ele precisa, tá certo? Vamos ver aqui algumas imagens, tá? Temos aqui alguma das culturas, eu já falei da festa junina, né? Existe aqui em Pernambuco, em áreas rurais, né? Pessoas que valorizam muito e que vivenciam, né, a cultura do caboclo de lança. Temos as comidas típicas, né? Temos a vida, a forma de lazer, né? A forma deles se locomoverem através de cavalos, né? A agricultura e a dança, né? Porque o forró é muito típico de áreas rurais. Vejam como são parecidas algumas coisas naquelas comunidades, vamos dizer assim, mais afastadas das áreas urbanas, não é verdade? Bom, outra coisa. O nosso desafio de hoje, eu gostaria de saber como é a sua comunidade, né? Eu sei que aqui em Jabotão dos Guararapes tem estudantes de diferentes comunidades. Então, eu gostaria que vocês fizessem um belo desenho representando a sua comunidade. Tenta colocar alguma coisa assim que se destaca na tua comunidade. Capricha no desenho. Escreve alguma coisa para que a gente possa identificar. Mostra para a tua professora, ok? Que ela vai gostar muito, tá certo? Então, a gente fica por aqui hoje. Cheiro de tia Cris.